Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus e sobre a estratégia do presidente Bolsonaro para sair dessa enrascada que ele se meteu. Mas antes de mais nada, já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e bora pro vídeo. Eu acabei de ler a medida provisória 927, que é a polêmica medida provisória, onde ele estabelece que os salários poderiam ser cortados por até 4 meses. Bom, agora ele já revogou isso, mas essa questão da medida provisória 927, ela serve muito bem para a gente entender como pensa o Bolsonaro, o coronavírus, e qual é a sua estratégia para tentar sair dessa pandemia com a menor perca política possível. E vamos lá, para destrinchar isso eu vou separar esse vídeo, o meu argumento, em 2 pontos. Primeiro, o cálculo político que o Bolsonaro faz e depois os objetivos que existem por trás desse cálculo político. Vamos lá, ele lança a medida provisória, ela é polêmica e aí vem um cálculo político bem interessante. Ele lança ela na rede, lança para o gado e espera ver o que vai acontecer. Mobiliza o gado na internet, mobiliza as pessoas a favor e se a rede se mostrar contra essa medida provisória, ele vai lá e muda, ele vai lá e reedita. Foi o que aconteceu. A internet se mostrou contra a medida provisória, mesmo com muitos dos seus defensores compartilhando ela positivamente, ele vai lá e faz os recortes necessários que ele entende que foram os pontos mais polêmicos. Então isso é o primeiro ponto, cálculo político, ele vai testando, ele vai colocando regras para saber até onde ele pode ir sem levantar ainda mais a ira das pessoas. E por fim são os objetivos dessa medida provisória. E eu separo aqui para vocês 3 grandes objetivos que estão por trás dela. O primeiro, e para mim parece ser bastante óbvio, é o quê? É basicamente preservar o capital das pessoas que financiaram a sua campanha, preservar o capital daquele grupo de empresários, de grandes empresários que, por exemplo, pagaram os disparos em massas de notícias falsas no WhatsApp. Obviamente, quando você lê essa medida provisória, isso fica muito nítido. Tá aí uma tentativa de proteger o grande capital em detrimento, é claro, do trabalhador. E não pense você, bolsonarista, que por um acaso possa estar assistindo esse vídeo, que se trata de uma medida para garantir um emprego. Não, ela não garante o emprego, ela garante o capital. Até porque aquilo que garante o emprego é o consumo. A partir do momento que você prega, defende a redução dos salários ou o corte dos salários, como era a medida provisória, o que você está fazendo? Você está quebrando o consumo. E nesse sentido, isso vai afetar justamente quem? O pequeno empresário, o pequeno comerciante. Porque o grande comerciante vai conseguir lidar com, por exemplo, grandes parcelas, vai conseguir fazer financiamento, vai conseguir vender os produtos parcelados em 10, 12, 15 vezes, vai conseguir jogar o primeiro pagamento para maio, junho, julho, e nesse sentido ele se mantém e provavelmente possa sair até mais rico ainda da crise. Por outro lado, o pequeno comerciante, o empreendedor do bairro, esse não vai conseguir fazer isso. E se os moradores estiverem sem salário, esse sim vai quebrar. Então esse é o primeiro grande ponto. O segundo ponto, muito importante também, é quebrar a autonomia dos governadores. Bolsonaro notou que ele está perdendo protagonismo no combate ao vírus. Ele percebeu que outros governadores, mais preparados intelectualmente, mais saudáveis mentalmente falando, perceberam o risco do coronavírus muito antes que ele e começaram a tomar as medidas necessárias antes dele. E eu separo 2 casos importantes. Santa Catarina, o meu estado, que curiosamente falando, nós temos um governador do PSL que apoiou o Bolsonaro nas primeiras eleições, no primeiro turno, no segundo turno, mas é considerado por muitos aqui no estado pouco bolsonarista. Carlos Moisés percebeu o risco do coronavírus e antes de esperar uma atitude do Ministério da Educação, resolveu suspender as aulas. Antes de esperar uma atitude do Ministro da Saúde, resolveu fechar academias, fechar shoppings, fechar lojas, medidas controversas, mas garante que hoje, por exemplo, Santa Catarina seja um dos estados com menor impacto do coronavírus. É claro que isso pode mudar. E é claro que também tem uma outra questão, você que vê o canal e que não é Santa Catarina, talvez não saiba disso, mas Santa Catarina é um estado, como eu poderia dizer para vocês, com uma população de idade bastante grande. Então se esse vírus se espalha por aqui, o número de mortes vão ser muito grande. Atrela-se a isso a um tipo de vida comunitária que ainda existe aqui, em descendência da nossa colonização, que faz com que filhos morem perto dos pais e que as pessoas, os vizinhos de idade, se visitem muito. Então Moisés, sabendo disso,
adotou as medidas de lockdown, fechar Santa Catarina, deixar as pessoas dentro de casa e tudo mais. O segundo estado que está fazendo isso é São Paulo, com o João Dória. E Bolsonaro faz essa medida provisória justamente para quê? Para quebrar o protagonismo desses governadores, tirar a autonomia dos governadores e evitar que no meio dessa crise saia alguma outra liderança política, nesse caso, bem nitidamente, João Dória e até mesmo o capitão Moisés, governador de Santa Catarina, que eu honestamente acho que ele não tenha pretensões de dar pulos maiores do que o governo do estado. Vamos lá. E a terceira medida, e essa muito mais problemática, que é uma medida que é um objetivo bem antidemocrático, que é basicamente o quê? Jogar o gado e jogar as massas contra o STF e contra a Câmara dos Deputados e, é claro, contra a mídia. Essa estratégia funciona da seguinte maneira: ele lança o texto, a mídia demonstra o que está escrito ali, as pessoas caem de pau e ele logo argumenta que a mídia está distorcendo aquilo que está na medida provisória. Gado não lê, gado logo vai xingar a Globo, vai xingar a grande mídia porque está distorcendo as palavras do presidente. 2. Obviamente, Rodrigo Maia, o STF, a Câmara dos Deputados vão ter que derrubar essa medida provisória. E quando eles fizerem isso, o bolsonarismo tem munição para jogar a população contra a Câmara dos Deputados, contra o STF, dizendo que tanto Maia ou Toffoli não deixam o Bolsonaro governar, não deixam o Bolsonaro fazer aquilo que na cabeça dele precisa ser feito. Então o cálculo político aqui é evidente. Preocupação com o trabalhador brasileiro não existe nessa medida provisória. Preocupação com o desenvolvimento do país não existe nessa medida provisória. Preocupação com a saúde das pessoas e com o bem-estar das pessoas, muito menos. O que o Bolsonaro está fazendo é uma estratégia política para tentar sair da crise menos desgastado do que ele já está. Pois bem, quero saber agora o que você pensa dessa medida provisória, o que você pensa da atitude do governo Bolsonaro contra o coronavírus. Deixa aí no seu comentário, eu vou ler, vou responder todos. E no mais, preciso dizer para vocês: levem o coronavírus a sério, cuidem dos velhinhos de vocês em casa e vamos tentar levar essa quarentena o mais a sério possível. No mais, forte abraço a todos e valeu!